O tema dessa ministração de hoje é o impacto da obediência. Eu quero que você entenda que quando você obedece à ordem de Deus, isso gera um impacto profundo, um impacto transformador. Sabe, eu quero ler um texto com você que está lá em João capítulo 15, versículo 14. Você não precisa ficar abrindo aí a Bíblia agora, porque eu vou ler muitos versículos e eu vou abranger aqui a Bíblia sem ficar me detendo muito. Mas o texto diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu vos ordeno. Sabe, querido, olha o que Jesus disse. Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles serão seus amigos se eles obedecerem aquilo que Ele tem ordenado e aquilo que Ele tem mandado. Quando nós buscamos na Bíblia, na palavra de Deus, sobre homens que foram conhecidos como amigos de Deus, eu posso dizer que uma das verdades, uma das grandes características e virtudes na vida desses homens, para que fossem chamados amigos de Deus, era a obediência. Sabe, jovem, se você quer ser conhecido hoje como amigo de Deus, eu quero te dizer que você precisa aprender a obedecer a direção e a voz, o comando de Deus. Há um comando dos céus para a igreja nesses dias e nós precisamos viver isso na nossa geração nesse tempo. Eu posso falar aqui de vários exemplos, de vários personagens e homens que obedeceram a Deus e foram chamados de seus amigos. O primeiro deles é Moisés. Moisés, quando chamado com a voz de Deus através daquela sarça ardente, ele correspondeu a esse chamado em obediência, foi usado e obedeceu a Deus, foi diante do faraó e clamou por Deus para que houvesse uma intervenção para a libertação do povo do Egito. Aqui nós vemos Moisés, então, um cara que obedeceu a direção e a voz de Deus. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 33, versículo 11, que Deus falava com Moisés face a face, como um amigo fala a outro amigo. Um outro amigo conhecido de Deus, e esse muito importante, a Bíblia diz, e o texto fala em Isaías 41, versículo 8, o próprio Deus chama esse cara de amigo, e o nome dele é Abraão. Deus faz questão de relatar que Abraão era amigo de Deus. E por que Abraão se tornou um amigo de Deus? Porque ele foi alguém que obedeceu às direções e os comandos de Deus. Você sabe da história. A Bíblia diz que quando Deus falou com Abraão, ele saiu da sua terra, da sua parentela, do lugar que estava, e foi para um lugar que ele mal sabia, mas ele obedeceu uma voz, um comando. Esse mesmo Abraão obedeceu a voz e o comando de Deus. Quando Deus o pediu, o seu único filho, ele estava disposto a entregar tudo para Deus. O que eu quero te dizer, meu querido, é que ser amigo de Deus consiste em obedecer às suas direções e aquilo que Ele manda. Existe um comando de Deus para nós nesses dias. E eu tenho me perguntado de verdade, será que nós, hoje, na nossa geração, será que nós somos pessoas reconhecidas diante dos céus? Porque é fácil nós dizermos aqui, olha, eu sou amigo de Deus, Deus é meu amigo. A pergunta que eu faço para você, será que Deus pode dizer lá do céu que você é amigo dele de verdade? Eu tenho me perguntado nos nossos dias, será que nós estamos tão profundos na presença de Deus em nosso relacionamento a ponto de entender e saber aquilo que Ele manda é importante a gente obedecer? Pois bem, eu quero te dizer algo aqui que são 3 verdades para mim, 3 ordens que Jesus deixou para nós, aqui nessa terra. Diante disso, que os seus amigos são aqueles que obedecem. E quando eu falo de obediência, eu estou dizendo que em cada uma das suas obediências, da sua obediência a Deus, vai haver um impacto tremendo. Quando você obedece à voz de Deus, quando você obedece os princípios e os mandamentos do Senhor, há um impacto que acontece nesse momento, há um impacto que acontece nessa hora. Amados, Jesus deixou para nós 3 ordens. É claro que eu não quero aqui
me fechar apenas a essas 3 ordens, porque Jesus falou de muitas outras ordens e de muitas outras coisas importantes a serem obedecidas. Mas a primeira ordem que eu quero dizer para você, o primeiro chamado de Deus para a sua vida, e que você precisa entender hoje, nesse tempo, fica conectado aí comigo, querido, em nome de Jesus, não sai daqui. Se você ficar, eu tenho certeza, no final, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai vir tão forte sobre a sua casa, você vai ser impactado por tudo isso que vai acontecer. A primeira ordem que Jesus deixou para nós aqui nessa terra é: vinde a mim, venha a mim. Olha o que o texto diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. A palavra de Deus diz assim: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, eu quero falar para você aqui essa noite a primeira ordem que Jesus deixou para nós, que nós devemos cumprir, que nós devemos obedecer, e essa obediência vai gerar um impacto dentro das nossas vidas e dentro da onde nós estivermos, no lugar em que nós estamos. O primeiro chamado de Deus para você, geração extravagante, apaixonada, geração do avivamento, é: venham a mim. O Senhor Jesus está nos chamando esses dias para virmos até Ele. Essa palavra no grego, na tradução dela, na verdade ela é delte, e ela significa: venha até aqui, venha agora. Jesus está usando esse verbo vinde, venha, Ele está usando no imperativo. Então isso é uma ordem, isso é um comando. Jesus está dizendo: olha, todos vós que estão sobrecarregados, todos vós que estão cansados, venham a mim, estejam comigo. Essa mesma palavra, vinde, venha, essa mesma palavra também está em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22, eu não vou ler tudo, mas olha só o que diz o texto. Jesus andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então, olha o que Jesus disse mais uma vez, a mesma palavra, o mesmo comando e a mesma ordem: venham após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus mais uma vez, ele usa a mesma palavra, agora no outro cenário. Jesus olha para aqueles garotos. Gente, eu não sei se você sabe, mas olha só, os discípulos que Jesus escolheu, eles eram garotos, jovens. O mais velho que tinha ali era Pedro. Foi o único que teve que pagar imposto com Jesus, porque tinha mais que 30 anos de idade. Mas todos os outros eram meninos, jovens, garotos, adolescentes. E Jesus chama esses jovens, e Jesus está chamando você, jovem, que está me ouvindo. Jesus está te dando um comando essa noite: venha até mim. A primeira ordem, o primeiro chamado de Deus para mim e para você é para estar com Ele, é para fazer parte da onde Ele está. Esse é o primeiro comando de Deus para nós. A Bíblia diz que nesse texto de Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20, que esses meninos largaram tudo. Eles largaram o barco, as redes, eles abandonaram tudo e foram seguir Jesus. Cara, isso é tremendo. Quando a voz do Criador encontra-se com o coração daquele que foi criado por Ele, essa pessoa que recebe essa voz, esse impacto, quando ela age em obediência, ela está acontecendo um impacto naquele momento. Ela está entregando a sua vida para Jesus, mas mais do que isso, ela está indo ao chamado, ao encontro daquele que o está chamando. Sabe, querido, nós precisamos entender que o primeiro chamado e ordem de Jesus para nós é ir e estar com Ele.
é desfrutar da sua presença. Sabe, queridos, olha só, eu estou com uma saudade enorme da gente poder estar junto. Hoje eu estava chorando diante disso, falando: Deus, que saudade de estar junto com essa galera, de abraçar esse povo. Mas sabe, queridos, as coisas ficaram paralisadas esse tempo. Eu sei que você está passando mais tempo em casa, mas de verdade eu quero te perguntar: será que você está obedecendo esse comando de Jesus? Venham após mim, estejam comigo. Será que você tem dedicado tempo para estar com Ele? Será que você tem entrado no seu quarto, fechado a porta e obedecido a voz e esse comando que diz: olha, jovem, eu quero estar com você, venha comigo? Sabe, queridos, a verdade é que Jesus está nos mandando parar tudo para que você esteja com Ele. Salmos capítulo 34, versículo 8: provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz aquele que nele se refugia. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Olha, amados, o texto está dizendo: provem. O próprio Deus está dizendo para você: ei, provai e vede o quanto eu sou bom. O que você tem anunciado esses dias? Você tem anunciado, não que você não possa, eu gosto, estou assistindo vários filmes na Netflix, eu tenho assistido várias coisas, vários documentários, é interessante. Mas o que você tem anunciado esses dias é aquilo que você está provando de Deus, é aquilo que você está provando em estar com Ele. O primeiro comando de Deus é para que você esteja com Ele. Sabe, querido, Jesus começa um chamado divino na nossa vida. A fala dele é: vinde. A preocupação do Criador, a preocupação de Jesus, antes que você faça a obra, é que você seja conhecido por Ele e Ele faça-se conhecido em você. Jesus se preocupa com o seu ser. Jesus se preocupa em transformar você. Jesus se preocupa em mudar você por dentro. É por isso que Ele está te chamando para estar com Ele nesses dias. Eu não sei com quem você tem estado. Eu não sei com quem você tem estado. Mas o comando de Deus é: venham após mim. Vinde a mim. Talvez você que está me ouvindo aí agora, você entrou aqui nessa transmissão pela primeira vez, e talvez você está sobrecarregado. Agora talvez você também que já conhece a Jesus, talvez você está aqui, está sobrecarregado, está cansado, está se sentindo oprimido. Deixa eu te dizer uma coisa: se você está se sentindo assim, esse não é o jugo de Jesus, esse não é a imposição de Jesus, porque a Bíblia diz que o jugo de Jesus é leve, o seu fardo também é leve. Se você está se sentindo pesado, sobrecarregado, está na hora de você trocar o seu jugo, o seu conhecimento, aquilo que você sabe fazer e como fazer, e passar a tomar o jugo de Jesus e andar livre e andar levemente. Venham até mim, essa é a palavra. O apóstolo Paulo disse assim a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso, você se salvará e salvará aqueles que te ouvem. Sabe, amados, antes de você tentar salvar alguém, você precisa primeiro perseverar e salvar a ti mesmo. Você primeiro precisa ir e se encontrar com Jesus. Essa é a primeira ordem. Eu não quero me deter muito nos pontos, mas a primeira ordem que Jesus está dizendo é: venham a mim, fiquem comigo, estejam comigo. Aqueles discípulos passaram 3 anos da sua vida andando, estando com Jesus, conhecendo Jesus em intimidade, se relacionando com Jesus, alguns subindo o monte, outros indo no vale, outros entrando na sua casa. Eles passaram a conhecer a Jesus. Venham, essa é a ordem. A segunda ordem que Jesus
nos deixa, e eu quero aqui reforçar, é: ficai. Primeiro você vem até Jesus. Agora a segunda ordem que Jesus dá para nós, e eu quero que você entenda isso, é: ficai. Tem um texto que está lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. O texto diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto. Sabe, querido, a segunda ordem que eu quero que você entenda, que você precisa obedecer a Jesus, é: fica. Ei, fica conectado aqui. Fica aqui nessa transmissão. Fica aqui com os seus pastores. Fica aqui com a mensagem que está sendo enviada da parte de Deus para você. A Bíblia diz também em Atos capítulo 1, versículo 4: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Sabe, amados, Jesus reforça algo muito importante aos seus discípulos. Antes de ser crucificado, ele já disse: olha, não saiam de Jerusalém, fiquem nesse lugar. E depois de ressurreto, Jesus também afirma a mesma palavra: não se ausente de Jerusalém, ficai até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe, querido, muitos são as multidões e aqueles que se aproximam de Jesus. Muitos são aqueles que querem estar com Jesus. Muitos são aqueles que querem desfrutar da sua presença. Aqueles que vêm até Jesus, mas poucos são aqueles que permanecem. Poucos são aqueles que ficam. A segunda ordem que Jesus dá é: ficai em Jerusalém. Ficai aonde eu plantei você. Ficai aonde eu coloquei você. Sabe, querido, o ministério de Jesus, houve multidões que somente queriam estar por Ele, por aquilo que Ele podia dar. O texto de João capítulo 6, versículo 26 e 27. Jesus estava sendo acompanhado por uma grande multidão. E olha o que Jesus disse: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, colocou nele o seu selo de aprovação. Sabe, amados, Jesus está falando algo para a multidão que o seguia: olha, vocês me procuram apenas por aquilo que eu posso dar. Pouco tempo antes, aquela multidão havia sido satisfeita pela multiplicação dos pães e peixes. Eles só queriam se satisfazer daquilo que Jesus queria dar. Sabe, pessoas que só procuram a Jesus por aquilo que Ele pode dar, ou por aquilo que Ele pode ministrar, ou por aquilo que Ele pode te satisfazer, são pessoas que não querem ficar com Ele, que não querem estar com Ele. Sabe, pessoas que quando começam a ouvir uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de renúncia, uma mensagem de entrega, pessoas que procuram a Jesus, mas não querem ficar com Ele, querem apenas desfrutar daquilo que Ele pode dar das suas mãos, são pessoas que não têm o desejo de ficar com Ele. Nesse mesmo capítulo 6 de João, o versículo 11 diz que muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode ouvi-la? Versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Sabe, querido, muitas pessoas procuram a Jesus, elas até obedecem esse primeiro comando, elas vêm, mas sabe o que acontece? Elas têm um primeiro impacto do milagre, da presença de Jesus. O primeiro impacto é alívio. Quando você vem até Jesus, você tem o alívio,
você tem o descanso. Esse é o primeiro impacto. Mas sabe, querido, a verdade é que você não pode parar por aí. Tem muitas pessoas que vêm a Jesus e são curadas das suas enfermidades. Esse é o primeiro impacto. Tem muitas pessoas que vêm até Jesus e são supridas das suas necessidades. Mas sabe o que acontece? Quando Jesus começa a esboçar e colocar aquilo que Ele espera de você, aquilo que Ele quer fazer através de você, quando Jesus começa a apresentar um alimento que não consiste simplesmente numa super graça, mas um alimento que consiste no arrependimento, na submissão, na entrega. Quando Jesus começa a esboçar isso, muitas pessoas abandonam, muitas pessoas fazem aquilo que essa geração fez. Eles abandonaram a Jesus, o próprio Deus, porque queriam simplesmente se satisfazerem. Sabe, amados, com tantas lives, com tanta coisa que tem acontecido nesses dias, e eu não quero te proibir disso não, procure bem aquilo que você vai ouvir, que seja de acordo com aquele alimento que você ouve, através da vida dos seus pastores. Mas sabe de uma coisa, com tantas coisas, cuidado para você não comer coisa perecível, cuidado para você não comer coisa estragada na internet. Cuidado para você não se alimentar só daquilo que satisfaz a sua alma, só daquilo que satisfaz o seu ego. Cuidado, querido, com você não se alimentar só de mensagens de autoajuda. Ei, ouça os seus profetas nesses dias. João Batista está em pé, ele está anunciando: é chegado o reino de Deus, é tempo de arrependimento. Cuidado. Cuidado para você não abandonar a fé. Porque o que está acontecendo com você agora talvez não seja tudo que você queira. Essas pessoas abandonaram a Jesus, não ficaram com Ele, não ficaram, não permaneceram. Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês não vão também embora? Pedro se levanta no meio deles e diz: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, querido, eu acredito e creio numa geração que Deus levantou, já está entre nós. Ele não só vai levantar, não, Ele já levantou uma geração apaixonada pela presença de Jesus, uma geração apaixonada por ser transformada por Ele de dentro para fora, uma geração que não quer simplesmente ouvir uma mensagem de autoajuda, não, uma geração que quer ser transformada pelo verdadeiro Evangelho. E sabe qual é o verdadeiro Evangelho? O verdadeiro Evangelho é: venham a mim, vocês que estão sobrecarregados, eu vou vos aliviar. Mas o verdadeiro Evangelho também é: se arrependam, confesse os seus pecados, porque eis que é chegado o reino de Deus. Eis que nós anunciamos: o reino de Deus está chegando. Esse é tempo, querido, esse é tempo, essa geração existe. Agora eu estou falando sobre o ficar. Eu estou falando daqueles que querem permanecer onde foram plantados. Sabe, gente, olha aqui nesse templo, nesse prédio de 4 paredes. Nós temos aqui algumas pessoas nos ouvindo. Praticamente o restante está todo aí. Mas sabe, querido, eu fico pensando quantas pessoas não passaram nesse lugar, tiveram uma experiência com Jesus, foram aliviadas, mas não ficaram, não permaneceram. Sabe, amados, eu não quero viver um evangelho que aonde o que seja anunciado seja simplesmente prosperidade, felicidade. Não, eu quero um evangelho aonde as pessoas permanecem por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Que Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele é muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. Ele é. Quando Moisés foi responder ao povo no deserto e se perguntarem: quem está dizendo essas coisas? Deus falou para Moisés: diga que eu sou. Eu sou a resposta. Eu sou o Deus. Eu vou libertar vocês. Tudo está em mim.
Essa é a verdade. Agora eu estou falando de Jerusalém. Querido, quando eu falo Jerusalém, eu não quero que você só pense lá naquele lugar em Israel. A verdade do texto está lá. Mas eu quero que você tenha comigo aqui uma cosmovisão do que Deus quer trazer para nós. Havia uma promessa. Qual era a promessa? Lá em Atos capítulo 2, versículo 16, diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sabe, amados, havia uma promessa. O próprio Jesus anunciou essa promessa, desde o profeta Joel, que a promessa, que é o Espírito, viria. Mas havia uma ordem. A ordem era ficar. Deixa eu te dizer algo. Deus tem promessas para você. Deus tem palavras de promessas para você. Agora, você precisa obedecer o comando. Você precisa perseverar. Você precisa ficar. Sabe, querido, o sucesso não está em você correr atrás da promessa. O sucesso está o quanto você aguenta esperar a promessa. O quanto você está disposto. Deuteronômio capítulo 28 diz que as bênçãos nos seguirão. Você está disposto a esperar. Sabe, querido, Jerusalém significava um tempo de espera. Era algo que os discípulos não sabiam. Era algo que eles tinham dificuldade até de imaginar. Cara, imagina só, aqueles caras andaram com Jesus. Como imaginar que viria sobre eles algo ainda mais poderoso do que eles tinham vivenciado? Eu gosto muito dessa passagem porque Jerusalém é esse tempo, esse lugar de espera. Agora, queridos, Jerusalém não era o lugar mais seguro para aqueles discípulos estarem naqueles dias. Aqueles discípulos corriam risco de vida. O próprio Jesus foi crucificado naquele lugar. O próprio Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Aquele era um lugar de risco. Para você ter ideia, os discípulos ali em Jerusalém, eles estavam, depois da morte de Jesus, eles estavam escondidos dentro da casa, com as portas fechadas, com medo dos judeus os perseguirem e os matarem também. Jesus precisou aparecer no meio deles e dizer: olha, paz seja convosco. E Jesus naquele dia, ele aparece e diz: olha, paz seja convosco. Mas esses discípulos, alguns deles não ficaram em Jerusalém. Alguns desistiram, alguns abandonaram. Alguns não cumpriram essa ordem. Pedro foi um deles. Olha lá em João capítulo 21, versículo 3. Diz assim, olha o que Pedro fala. Jesus já havia sido crucificado. E Jesus já havia sido ressuscitado. Pedro fala assim, decepcionado, né? Pela frustração. Vou pescar. E os outros disseram: nós vamos também contigo. E foram e subiram logo no barco. E naquela noite nada apanharam. Olha que interessante. Aquele mesmo Pedro que foi chamado por Jesus enquanto pescava, aquele mesmo Pedro que andou por Jesus, aquele mesmo Pedro que veio e ficou com Jesus, que disse: olha, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Esse mesmo Pedro abandonou. Esse mesmo Pedro não obedeceu a ordem de ficar naquele lugar. Ele voltou para Galileia. Ele voltou para o mar. Sabe, muitas vezes nós vivemos sobre a pressão das promessas. Vivemos pressionados em querer fazer as coisas do nosso jeito. É tão difícil para a nossa geração hoje esperar.
É tão difícil para a nossa geração hoje aprender a esperar em Deus. As pessoas querem tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. Você quer colocar a comida no micro-ondas e quer que ela fique pronta em 1 minuto. Você quer abaixar um aplicativo no celular e você quer ele em questão de segundos. A nossa geração tem dificuldade de esperar. Pedro era um sanguíneo, ele tinha dificuldade de esperar. Ele abandona, ele sai daquele lugar. Ele volta a pescar. Graças a Deus, as misericórdias de Deus estavam sobre ele. Jesus aparece lá na praia de novo, mais uma vez. Lá em João capítulo 21. E Jesus se encontra com Pedro e com os discípulos mais uma vez. E por mais uma vez Jesus diz para eles: olha, vinde, comei comigo, fica comigo. Sabe, querido, o que eu quero dizer para você é: não desista. O que você vai ouvir lá pode ser muita bênção, mas a promessa que Deus fez é: ficar em Jerusalém, e nesse lugar você vai ser revestido de poder. É você saber esperar. Não faça como Pedro. Não volte para Galileia. Não. Os melhores. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso. Eu posso desejar, eu posso declarar. Mas eu preciso preparar você que ficar em Jerusalém, que permanecer firme em Deus, é estar disposto a passar por tribulação, é estar disposto a passar por aflições. Não fuja. Seja um bom soldado de Cristo. Sabe, queridos, Deus plantou você numa Jerusalém. Você que faz parte aqui dessa casa, você que faz parte desse movimento, ei, ouça aqui uma direção do seu pastor. Fique na sua Jerusalém aqui. Fica conectado com a gente. Não fuja não. Se conecte com aquilo que nós estamos ministrando da parte de Deus para você. Não fuja não. É tempo de você ficar, porque tem uma promessa. Nós recebemos uma palavra esse ano de Deus. Eis que faço coisas novas diante de vocês. Acaso não vês? Há uma promessa. Há uma promessa de Deus. Fica aqui em Jerusalém, querido. Não fuja. Não faça como Elimeleque. Sabe, lá em Ruth capítulo Abimeleque, a palavra diz que ali em Belém, e Belém significa casa do pão. A palavra de Deus diz que esse homem, depois de uma crise de fome naquela cidade, ele pega Noemi e sua família e vai para a terra dos Moabitas, para fugir da fome. Ele foge da morte, mas encontra a morte lá do outro lado. Ele saiu da casa do pão. Ele saiu da onde Deus plantou ele. Sabe o que foi que aconteceu? Ele morreu. Ele deixou uma mulher viúva. Os seus filhos morreram naquele lugar. Agora preste atenção. Não fuja da onde Deus plantou você. Fica em Jerusalém. Fica na casa do pão. Fica onde mana leite e mel. Esse é o teu lugar. José suportou o tempo da aflição. Me perdoe, querido, eu não sei se você está ouvindo isso aqui pela segunda vez, mas você precisa ouvir e depois nós vamos saber disso. Olha só, José suportou isso. De filho amado, ele se tornou escravo. De escravo, prisioneiro. De prisioneiro, governador do Egito. Sabe por quê? Porque ele entendeu que aquele lugar aonde Deus o plantou era para ele ficar e perseverar. E na sua perseverança, sabe o que acontece? Ele tem um grande sucesso, uma grande salvação, não só para ele, mas para a vida dos seus irmãos e de toda a sua família. Gênesis capítulo 41, versículo 52 diz que o segundo filho
de José, ele colocou o nome de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ei, fica em Jerusalém, fica conectado, porque o Espírito vai vir, a promessa virá sobre você, virá sobre a sua casa, virá sobre a sua descendência, mas você precisa ficar. A primeira ordem é venha, e a segunda ordem é fica, não desiste. Agora, para a gente encerrar, querido, o Espírito Santo de Deus está aqui essa noite. Rabachore caramamachei. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está aí na sua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus que essas 3 verdades vão transformar a nossa vida essa noite, vão transformar as nossas casas. Eu repreendo em nome de Jesus toda a ação do inferno que está tentando paralisar isso. Eu repreendo agora em nome de Jesus e declaro: Espírito Santo, leva essa palavra, leva essa verdade. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Receba aí, querido. A terceira ordem de Jesus, depois de você vir, depois de você ficar, é ide. Essa é a terceira ordem. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A terceira ordem de Jesus para nós, e eu quero me deter aqui rapidinho, e eu quero que você receba essa verdade. E se você obedecer esse comando, vai acontecer um grande impacto. A terceira ordem é: vá, ide por todo mundo e fazei discípulos. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas para isso você precisa obedecer a primeira parte do texto. Você precisa ir. Querido, não faz sentido Jesus estar com você sentado no seu sofá. Não faz sentido Jesus estar com você aqui dentro do templo, aqui dentro do prédio. Não faz sentido. É muito gostoso, é bom, mas não faz sentido. Não faz sentido Jesus ir com você se você não está em uma missão. O que o texto diz é: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias quando? Quando vocês indo fazer o quê? Anunciar o Evangelho. Então eu estarei convosco. Esse é o sentido da presença de Jesus conosco. Amados, se nós viemos a Ele, se nós fomos aliviados por Ele, se encontramos descanso, se ficamos em Jerusalém, o texto diz em Atos, capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia e até os confins da terra. Não faz sentido o Espírito Santo nos encher simplesmente para ficarmos chapados diante da sua presença. Querido, eu não consigo encontrar sentido nisso. Eu não acredito que o Espírito Santo veio sobre os discípulos ali em Pentecoste. Eu não sei nem quantas pessoas estão nos assistindo agora, mas ali em Pentecoste tinha 120 pessoas. Se tiver 120 pessoas aqui, já é o suficiente para mudar o mundo inteiro. Olha, 5 pessoas. Se tiver 120 pessoas, já é suficiente para a gente mudar o mundo inteiro, porque foi o que aconteceu lá.
passamos, então é isso. Se nós estamos ficando, então nós vamos receber a promessa. Sabe, queridos, a resposta, se você está cheio do Espírito Santo, não é se você rola no chão ou se você dá pulos de alegria. A resposta é se você está indo. Essa é a resposta. Os cheios do Espírito são aqueles que vão, são aqueles que anunciam. Amados, eu fiquei estudando isso, eu fiquei pensando, para que eu pedir a presença de Jesus? É gostoso, é bom, Ele me satisfaz, Ele cura as minhas feridas, Ele me transforma, é maravilhoso. Mas existe mais, existe muito mais. O poder do Espírito é para que você seja testemunha viva. Amado, Jesus, quando saiu do deserto, Ele entrou no deserto cheio do Espírito. E a Bíblia diz que Ele saiu do deserto no poder do Espírito. A Bíblia diz que Ele entrou na sinagoga e Ele leu o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para curar os enfermos, e curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restaurar a vista dos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ei, jovem, você que está assistindo a gente agora, ou vai ouvir isso aqui depois, o mesmo Espírito que ungiu Jesus, o mesmo Espírito, Ele veio sobre nós, Ele vai vir sobre nós, e Ele vai ungir você, Ele vai ungir você. É tempo de anunciar a verdade de Deus. O Espírito está sobre nós. Não faz sentido eu ficar no sofá, não faz, é tempo de anunciar o reino. Eu creio nisso. Sabe, queridos, olha o que Paulo fala. Paulo diz assim em 2 Coríntios 5:20: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós exortasse. Amados, você é um embaixador de Cristo nessa terra. Assuma essa identidade. Gente, eu estou tremendo aqui. E eu não estou tremendo de medo não. Eu estou sentindo algo no meu espírito. Deus vai acordar você essa noite. Deus vai despertar essa geração. Desperta essa geração, Espírito Santo. Sabe, lá em Provérbios 24:11 diz: livra os que estão destinados à morte, salva os que estão sendo levados para a matança. Lá em Provérbios já tem essa ordem. Ei, obedeça, vá, faça. Agora não vá de qualquer jeito. Se você não veio para Jesus ainda, se você não está com Ele, se você não ficou, se você não recebeu o poder do alto, então, ei, calma. Então você precisa experimentar primeiro. Você não pode falar do que você não conhece. Você não pode falar do que você não experimentou. Então experimenta. Agora, queridos, se você experimentou, se você conhece, não faz sentido você estar aí parado. É tempo de anunciar. Esses versículos não foram escritos para ficar na história, e nem mesmo para enfeitar a Bíblia, não. Esses versículos foram escritos para serem obedecidos. Sabe, amados, a ordem é: vá, anuncia. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se eu não anunciar esse Evangelho. 1 Coríntios 9:16. Sabe, amados, você precisa entender
que o peso da glória de Deus é para que você anuncie o Evangelho. É um mandamento? É uma ordem? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando você vem de verdade para Jesus, quando você toma o jugo dele sobre você, quando você fica, quando você espera, quando você recebe o Espírito Santo, isso para você não fica no limite só da ordem e no limite só da obrigação. Isso passa a ser um prazer. Isso passa a ser um privilégio. Se você está fazendo a obra de Deus, está sentindo peso, cansaço, pensando, não, eu não aguento mais, deixa eu te falar, não é o jugo que Jesus colocou sobre você. Não. Porque anunciar o reino de Deus é alegria, é paz, anunciar as boas novas. Olha que diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu, Jesus é quem está falando isso, o confessarei diante do meu Pai. Ei, queridos, eu não sei você, mas a partir de hoje, eu quero ouvir o meu nome ser falado no céu todo dia. Eu quero anunciar Jesus entre os homens todos os dias, para que o meu nome seja confessado nos céus todos os dias. É maravilhoso. Os discípulos, quando pregavam, a Bíblia diz que cooperava o Senhor com eles e confirmava a palavra com sinais e prodígios. Amados, existe uma maravilha, um privilégio em anunciar a verdade de Deus. Amados, se você for cheio dessa verdade, se você for cheio do Espírito, não tem nada nesse mundo que pare você. Se você está parado e está conformado com esse século, me perdoe não, porque é uma verdade. Se você já se conformou com esse mundo, eu preciso te dar uma notícia. Talvez ela seja dura, mas, pois bem, profeta fala o que Deus manda. Se você se conformou com este século, é porque você não está cheio do Espírito. Porque se você estiver cheio do Espírito, se você se encher dessa presença, eu quero dizer algo para você: não tem nada que pare você. A Bíblia diz em Atos capítulo 5, os apóstolos foram presos pelo Sinédrio, impedidos de pregar. E Pedro olha para aqueles líderes e diz, ameaçado de morte, ameaçados de prisão, Pedro disse: nós não podemos deixar de anunciar o que vimos e ouvimos. Nós preferimos obedecer a Deus do que os homens. Amado, se você for cheio do Espírito, não tem nada que te faça parar. Obedeça a direção e vá. Eu quero chamar aqui agora os ministros para que nós possamos orar. Mas eu quero ler um versículo. Aliás, dois. O primeiro versículo é Romanos 1:16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que nele crê. Sabe, amados, eu sei que a nossa campanha é até que os 1000 digam yes. Mas sabe qual que é a campanha do céu? Sabe qual que é a campanha do céu? A campanha do céu é até que todos sejam salvos pelo conhecimento de Cristo Jesus. Essa é a campanha do céu. Que todos os homens conheçam a Jesus. Você faz parte disso. Você faz parte disso. E o último texto que eu quero ler, João capítulo 9, versículo 4. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque é chegado a noite.
E nessa hora, muitos não vão poder trabalhar. Ei, o tempo é agora. A hora é agora. Esse é o momento. Obedeça a palavra de Deus. Primeiro, venha até Jesus. Fique com Ele, conheça, desfrute. Fica onde Ele te plantou. Espera a promessa, espera a resposta. Seja cheio do Espírito. Mas não fica aí sentado não, querido. Se você puder agora, fique em pé onde você estiver. Coloca-se de pé aí, sai desse sofá. Sai dessa cama, em nome de Jesus. E obedeça a essa ordem. É tempo de ir. É tempo de anunciar a verdade. Qual verdade? Qual palavra? É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. É tempo de anunciar essa mensagem. Sabe, queridos, é tempo de viver para aquilo que Ele nos chamou. Deus tem uma missão para você. Sabe, eu quero contar para você, e eu termino aqui agora, de verdade, a história de dois jovens. Preste atenção nessa história. Você vai entender o que é uma pessoa que vem para Jesus de verdade. Você vai entender o que é uma pessoa que espera, uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa que vai, não importa as consequências. A história de dois jovens de 20 anos de idade. Eles moravam na Alemanha. Há um povo que foi dado o nome de moravianos. Conhece? Moravianos, guarde bem isso. Pesquise aí, você pode pesquisar na internet, você vai ver essa história. Sabe o que esses moravianos fizeram durante 100 anos? Eles oravam todos os dias durante 24 horas. Só que eles não oravam aquilo que eles não podiam ser uma resposta. Eles só oravam aquilo que eles estavam dispostos a ser uma resposta. Pois bem, o tempo passou e dois jovens depois, de 20 anos de idade, cheios do Espírito Santo, cheios de paixão por ir e fazer a vontade. Sabe o que eles fizeram? Eles descobriram uma ilha na Índia, aonde um dono da ilha, um britânico, ele pegou da África, da floresta da África, 2.000 pessoas e as levaram como escravos para aquela ilha. E aquelas pessoas iriam morrer naquele lugar sem jamais terem ouvido falar de Jesus. Era uma ilha isolada, elas foram como escravas para morrer. O coração desses jovens começou a queimar por isso. Começou a queimar por aquelas 2.000 pessoas. E sabe o que é lindo nessa história? Esses jovens entram em contatos com esse dono da ilha. Esse dono era ateu. E eles falam: olha, você nos permite que a gente vá e anuncie o evangelho a essas pessoas? O dono da ilha disse: não, esse evangelho não vai entrar aqui. Vocês não vão vir, nós não vamos receber. Você pensa que eles desistiram? Não. A história conta que eles voltaram, foram orar. Mas a oração deles foi baseada naquilo que eles iriam responder. Eles estavam dispostos a entregar as suas vidas por isso. Eles estavam dispostos a ser como os discípulos de Jesus em Atos, a serem degolados, a serem crucificados de cabeça para baixo. Eles estavam dispostos a tudo. Eles estavam dispostos a tudo. Sabe o que eles fizeram? Eles entraram em contato de novo com esse cara. E eles disseram: ei, é o seguinte, você nos aceita como escravos para sempre? 20 anos de idade, entregando as suas vidas como escravo para sempre, para ganhar 2.000 pessoas para Jesus. Sabe, amados, quando eu estudei no meu curso sobre essa história, eu comecei a chorar.
porque o dono daquela ilha, ele permitiu os jovens irem como escravos. E sabe de uma coisa? Esses jovens tiveram que pagar do bolso a viagem. E quando eles estavam no navio, se distanciando da beira da praia, os seus familiares chorando, os seus familiares se despedindo, um grande choro e clamor. Sabe o que eles gritavam de dentro do navio? Eles diziam assim: que o Cordeiro receba a recompensa do céu, sacrifício. Essa era a verdade. Sabe, eu estou cansado de pregar algo que eu não quero viver. Eu estou cansado de anunciar uma mensagem para os outros. É para mim essa palavra. Eu quero te incentivar a partir de hoje. Não ore por aquilo que você não vai ser resposta. Ore por aquilo que você vai corresponder. Essa é a chamada. Se você está disposto, então levante as suas mãos. Nós vamos cantar uma canção. Se entrega e obedeça às ordens de Jesus. Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e